Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente aos assuntos teatrais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 termos do teatro. Se você curte o assunto, é um fazedor ou fazedora de teatro, se inscreva no canal. Entre nesse canal. Estou fazendo uma campanha para ver se até o final do ano consigo ter 1000 pessoas inscritas aqui no canal. E então você pode fazer parte disso se inscrevendo no canal ou, se você já é inscrito, divulgando para seus amigos, amigas e amigos que fazem teatro. Que não Bom, tem vez. divulgue o canal do teatro. Aqui no meu teatro, grupo de 4, paga por 3. 3 termos do teatro. Hoje eu vou falar sobre mais 3 termos de teatro que são utilizados na nossa linguagem teatral. Fazem parte do nosso jargão teatral, do nosso teatrês. Pois assim como o economês e o juridiquês, também existe uma linguagem específica conhecida pelas pessoas do meio teatral. O termo número 1, ensaio corrido. Uma peça, ela é ensaiada normalmente aos pedaços. A gente improvisa algumas partes da peça, vai construindo cenas da peça aos poucos, nos dedicando a encontrar uma construção, a criar, estabelecer uma construção. Então, existe aquela velha metáfora da casa de alvenaria, a analogia, uma metáfora com uma casa de alvenaria, onde você constrói primeiro a base, os alicerces da casa, e sobre esses alicerces você vai fazendo a construção da casa, né? Acrescentando tijolo por tijolo. Bom, lá pelas tantas, depois da gente ensaiar e completar um rascunho, um esboço do espetáculo inteiro, a gente pode programar esse chamado ensaio corrido, que é como a gente chama aqueles ensaios em que a gente vai passar a peça inteira para testar justamente as passagens de cena. Porque a gente ensaiou cena 1, cena 2, cena 3, ou ainda dividiu as cenas e agora a gente quer ver as transições. Então, para isso, também é um dos objetivos do ensaio corrido. Outro também é para testar o ritmo da peça, para que o espetáculo comece a ter o seu próprio ritmo, comece a adquirir um ritmo, uma vida, com suas entradas e saídas dos atores. Enfim, né? O ensaio corrido serve para aprimorar a peça como um todo. O fato de fazer 1 ou 2 ensaios corridos não impede que a gente volte a ensaiar as partes da peça. É claro, a gente pode voltar lá atrás, trabalhar uma transição, trabalhar uma passagem de cena, trabalhar coisas dentro de uma cena que não ficaram boas ainda, e aí passa-se um ensaio corrido de novo. Muitas vezes, quando a gente tem mais tempo para ensaiar, a gente tem assim, digamos, segunda, terça e quarta, a gente ensaia cenas e momentos, pedaços, fragmentos de cenas, e na quinta e na sexta, ou só na sexta-feira, se faz o ensaio corrido. E aí, se a gente tem bastante tempo, quando é 3 horas de ensaio, dá para a gente fazer uma passagem da peça. Quando a gente tem 5 horas de ensaio, a gente consegue fazer até 2 passagens da peça, e aí isso é muito bom para o espetáculo, né? Termo número 2, leitura branca. Quando a gente vai fazer a primeira ou as primeiras leituras do texto que estamos pretendendo ensaiar, existem alguns diretores ou diretoras que pedem aos atores ou atrizes que façam uma leitura branca. O que eles querem dizer com isso? Querem dizer, isso é um pedido aos atores e às atrizes para que eles não saiam de cara inventando intenções para suas falas, que não tentem interpretações para o texto nestas primeiras ocasiões em que estão entrando em contato com ele. E eu acho que é bom mesmo pedir isso,
porque muitos atores e atrizes já fazem isso ao ler o texto pela primeira vez, já tentam decifrar as intenções, tentam modular intenções para a peça. A leitura branca evita que essas intenções ditas de forma apressada se cristalizem e nunca mais se transformem durante o processo de criação. O ator interpreta determinada fala de determinada maneira e segue com a mesma interpretação cada vez que repete aquela fala até o final, até o fim da vida da peça. E isso acontece muito. Agora eu posso pensar também que no cinema, como é uma coisa mais apressada, eu diria assim, com ensaios mais rápidos, a gente, muitas vezes, o texto cinematográfico já oferece de cara uma intenção para aquela determinada fala. E aí é interessante que o ator, ao ler o texto cinematográfico, já perceba que intenção é essa que está sendo solicitada dele. Mas no texto teatral, eu também sou favorável à leitura branca no início, nas primeiras leituras que são feitas do texto. A leitura branca, então, ela é a simples leitura do texto, sem firulas, sem exageros, sem interpretações, apenas para ler e conhecer as entrelinhas do texto. Termo número 3, ensaio de mesa. Os ensaios de mesa são os ensaios teóricos de uma peça, com o diretor e o elenco sentados em torno de uma mesa, ou sentados numa roda com almofadas e colchões, dependendo do grupo, dependendo de como foi produzido esse ensaio de mesa, né? Tem uns ensaios de mesa com cafezinho, com chimarrão, com mexerica, bergamota, né? Então, depende do diretor, do grupo, das pessoas, da diretora, como que ela quer receber e começar aquele encontro, aqueles ensaios de mesa, né? Acontece, então, nesses ensaios, leituras da peça que vai ser encenada e conversas e discussões sobre todos os seus aspectos. Eu vou falar alguns aqui, alguns aspectos que podem e devem ser tratados no ensaio de mesa. Gênero, época, temática, a divisão das cenas, o enredo, sobre a narrativa, a trama, as situações, as ações, os objetivos dos personagens, as ações dramáticas, as curvas dramáticas, as ideias gerais do diretor, as ideias gerais do cenário, do figurino e tudo mais que a gente puder extrair de informações sobre os significados emocionais e intelectuais da peça que a gente está querendo colocar em cena. Tá? Então, eu tive que ler aqui, porque é uma série de coisas. Aí, a gente pensa que o ensaio de mesa é uma coisa ultrapassada, uma coisa que se perdeu no tempo e que começou a fazer parte do teatro, mais ou menos quando surgiu a figura do diretor. Lá pelos idos de 1890, mais ou menos, entraram em cena os ensaios de mesa. Né? Começou a partir dessa data aí, começaram os ensaios de mesa. Esses ensaios podiam durar uma semana, até um mês, ou até o que o diretor achasse que o seu elenco já tinha subsídios suficientes sobre a peça para passar para uma próxima etapa de ensaios. Quando começavam os ensaios propriamente ditos, então aí cessavam esses encontros de mesa e eles passavam a ensaiar, muitas vezes com o texto na mão, ou muitas vezes já tinham decididos até uma marcação do espetáculo já tinha sido
decidida nesses ensaios de mesa, e aí os atores e atrizes, então, começavam a circular pela cena, criando a movimentação do espetáculo, dando vida, às vezes, à movimentação do espetáculo, dando vida no sentido tanto de viver os seus personagens, quanto de dar vida, de colocar em prática aquela movimentação, muitas vezes já conversada, teoricamente esboçada nos ensaios de mesa. Lá pelos anos 1950, 1960, esse tipo de ensaio foi abandonado e foi também rechaçado. Era uma coisa careta, uma coisa velha, e então muitos diretores e diretoras começaram a buscar outras abordagens menos caretas para começar os ensaios de suas peças. E aí eles viam no ensaio de mesa uma forma muito estática, muito cabeça para começar um processo de criação. Hoje em dia pode-se dizer que é livre, ou seja, é um recurso teatral que, como tal, pode ser utilizado por quem quiser, em qualquer tempo do processo, pelo tempo que se deseja. Tá? Então, o ensaio de mesa, que era um recurso teatral imposto, ele tinha que acontecer, era assim que se fazia, ele passou a ser rechaçado pelo meio teatral, é assim que não se faz, né? E na minha concepção, na contemporaneidade, hoje em dia, é livre para se fazer como se quiser. Você pode começar pelo ensaio de mesa, pode fazer ele em qualquer tempo do processo, para começar por um ensaio prático e fazer 3 semanas de ensaio prático, parar, fazer 3 dias de ensaio de mesa, retomar os ensaios práticos, entendeu? Quem faz o processo, quem cria esse processo e estabelece somos nós. E aí a gente pode e deve usar os recursos que a gente dispõe para colocar em cena da melhor maneira a peça que a gente está trabalhando. Isso é o que eu penso, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Queria que você se inscrevesse no canal, que você divulgasse o canal do teatro. Queria pedir que você fizesse um Pix, vai aparecer aqui um Pix, para a gente continuar, para mim continuar com esse trabalho, desenvolvendo aqui vídeos para o canal do teatro. Então, é importante que você faça essa contribuição, que você contribua com qualquer valor que você puder, enviando para pixcanaldoteatro@gmail.com. Obrigado, continue se cuidando, tome a vacina, use máscara, se não precisar sair, não sai, se não precisar comprar, não compra, fique em casa, se cuida, Eu cobro meia entrada e a da gente vai estudantada que não tem vez. Estamos aqui. Aqui no meu teatro, grupo de 4, paga por 3.